Olá, tudo bem com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês vão? Bom, tô aqui de volta depois de um tempo aí sem postar vídeos, né? Eu vou hoje postar a sequência dos vídeos da análise que eu estou realizando aí do livro Os Pilares de Tubal-Caim, que é um livro fundamental para quem está estudando aí a doutrina luciferiana, ok? Além de trazer conhecimento oculto muito além, né? E hoje eu vou postar para vocês a análise do capítulo 8, que se chama o Templo de Salomão. Então vai analisar aí a simbologia do Templo de Salomão ao longo do tempo, né? E eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Fica aí com a análise que eu fiz. Nesse capítulo, o livro explora um dos capítulos mais fascinantes e misteriosos da história e do simbolismo maçônico, o Templo de Salomão. Esse 8º capítulo do livro, ele mergulha nas origens lendárias da maçonaria, conectando-a ao antigo templo construído pelo rei Salomão em Jerusalém. Um edifício que não era apenas uma obra arquitetônica, mas um repositório do simbolismo oculto, doutrinas arcanas e histórias que ecoam até os dias de hoje. O texto começa questionando por que a história de Nimrod e da Torre de Babel foi substituída pela lenda do rei Salomão e seu templo nas origens da maçonaria. A construção do templo é descrita como um projeto imerso em simbolismo luciferiano e doutrinas secretas, que influenciaram não apenas a maçonaria, mas também a construção de catedrais góticas na Europa medieval. Um bispo do século XIII, por exemplo, associou a escada em caracol do templo ao conhecimento oculto, algo que só os iniciados poderiam compreender. A narrativa bíblica nos conta que Salomão pediu ajuda a um rei chamado Hiram-Abif, que era um pagão, para construir o templo. Ele era um exímio projetista, era um famoso mestre construtor, uma figura central da mitologia maçônica até os dias de hoje. Hiram-Abif é descrito como um artífice habilidoso, mas também como um mago ou feiticeiro, conectado a tradições mágicas e ocultas. Ele é frequentemente chamado de filho da viúva, um termo que os maçons ainda usam hoje em dia e que tem raízes profundas na mitologia pagã, representando o deus mortal que morre e renasce. A história de Hiram-Abif é repleta de simbolismo. Ele foi assassinado por 3 companheiros que buscavam obter os segredos do grau de mestre construtor. Esse assassinato e sua posterior ressurreição pelos mestres construtores são vistos como alegoria cósmica, representando a morte e o renascimento, um tema recorrente em muitas tradições espirituais e místicas. O texto também explora a conexão entre o Templo de Salomão e outras tradições antigas, como os mistérios egípcios e a adoração de deuses pagãos como Tammuz e Astarte. E curiosamente, o templo, que supostamente foi construído para adorar Javé, continha elementos de cultos pagãos, incluindo uma estátua da deusa Ashirá, muitas vezes chamada de a esposa de Deus, que permaneceu no templo por quase 4 séculos. Ashirá era uma deusa da região sírio-palestina, que representava o amor, o sexo e a fertilidade. Ela era também considerada a mãe dos deuses. Ashirá era uma das primeiras deusas do panteão cananeu, juntamente com Astarte e Anat. Os cananeus associavam-na a árvores sagradas, como também os israelitas. Ashirá era consorte de vários deuses, incluindo Anu, o deus sumério, El, o deus ugarítico, e Javé, o deus de Israel e Judá. No Antigo Testamento, o culto a Ashirá foi vilipendiado e a deusa foi relegada, então, a um plano secundário. Além disso, o capítulo discute os chamados pilares gêmeos do templo, Jaquim e Boaz, ou Joaquim e Boaz,
que são símbolos poderosos da maçonaria. Jaquim e Boaz eram dois pilares de cobre, latão ou bronze que ficavam na entrada do Templo de Salomão em Jerusalém. Os nomes Jaquim e Boaz remetem a personagens do Velho Testamento da Bíblia. E o que significam os nomes Jaquim e Boaz? Jaquim significa ele estabelecerá, enquanto Boaz significa nele há força, nele existe força. Os nomes Jaquim e Boaz representam a estabilidade e a força das promessas de Deus de um reino eterno. E o que aconteceu com esses pilares, Jaquim e Boaz? Os pilares foram destruídos, teriam sido destruídos pelos caldeus juntamente com o resto do templo. E onde são usados ainda esses símbolos? Esses pilares, Jaquim e Boaz, são usados ainda como símbolos da maçonaria e por vezes na arquitetura religiosa. Esses pilares representam a dualidade cósmica como luz e escuridão, masculino e feminino, e são associados a divindades como Baal, Astarte, Ísis e Osíris, e até mesmo a Javé e a Xerá. Eles também têm conexões com os pilares antediluvianos, com os pilares de Sete e Horus, que simbolizam a luta entre as forças da luz e das trevas. O texto ainda aborda a influência do Templo de Salomão na arquitetura e no simbolismo de outras construções, como a Capela Rosslyn, na Escócia, em Edimburgo, na Escócia, Essa capela, construída no século XV, incorpora símbolos maçônicos, pagãos e cristãos e é vista como um memorial às crenças heréticas dos templários. A capela também possui uma representação intrigante do anjo caído associado a Lúcifer, reforçando a conexão entre o simbolismo maçônico e as tradições luciferianas. Por fim, o capítulo explora a ideia de que o Templo de Salomão não era apenas uma construção física, mas também uma representação simbólica do universo, do corpo humano e do espírito divino. Ele era visto como um microcosmo do macrocosmo, onde o iniciado buscava a iluminação espiritual e a união com o Deus interior. Em resumo, o Templo de Salomão seria muito mais do que uma estrutura física. É um símbolo poderoso que conecta a maçonaria a tradições antigas, mitologias pagãs e doutrinas ocultas. Sua história e simbolismo continuam a inspirar e a intrigar aqueles que buscam entender os mistérios mais profundos da existência humana. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Eu coloquei aí várias fotos, ilustrações aí para realmente tornar mais gráfico, mais ilustrado aí o nosso vídeo, para poder ajudar a fixar um pouco mais o conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho e eu espero que esse vídeo tenha relevância para o aprendizado de vocês, tá bom? Um abraço e até mais!